Vou pregar hoje. Hoje temos um aviso para dar, não só à igreja, mas a quem quer que seja. Para tanto, os irmãos mesmo sentados vão abrir a palavra de Deus na primeira epístola aos Tessalonicenses. Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e vamos aí ler alguns versos. Vamos começar no versículo do número 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero aqui quer dizer o apóstolo Paulo, a pessoa que está falando ou escrevendo aqui é o apóstolo Paulo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não iremos primeiro. Os que dormem, esse dormir aqui é os que morrem no Senhor, os que morrem salvos. Verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito é o teu nome, Senhor, e nós te louvamos pelo teu poder e glória, pela tua graça, Senhor, pela tua majestade. Nós te adoramos, meu Senhor, e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez falar da tua santa e poderosa palavra. Permita, Senhor, que ela entre nos corações daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão participando neste culto, Senhor, e faz uma obra em cada vida, Senhor. Nós te pedimos porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer isso, usando, claro, o seu Espírito Santo. Meu Senhor, é no nome santo do Senhor Jesus que eu te peço por isso e te agradeço. E os amados irmãos e quem quiser pode dizer comigo, amém. Bem-vindos, amados irmãos, à nossa reunião mais uma vez. Quando o apóstolo Paulo diz as primeiras palavras que nós lemos, não quero que vocês sejam ignorantes àqueles que já dormem, àqueles que já morreram salvos. Os irmãos sabem, naquele tempo não havia uma igreja de crentes aqui e uma igreja com outro nome ali. Aquilo eram as primeiras igrejas que estavam acontecendo. As pessoas não tinham doutrina como nós normalmente temos agora. Qualquer irmão, qualquer pessoa na rua, seja o que for, sabe que nós, quando morremos, temos um destino. Muito bem. Parece que tudo nos leva a crer que os irmãos estavam tristes,
porque no fim da nossa leitura diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isto é, os que morreram em Cristo, esses estão salvos, etc, etc. Muito bem. Então, aí disse que não ia pregar e já esteve como aquele que está inquieto para pregar. O título da palavra que eu tenho, que eu disse que é um aviso, é o arrebatamento da igreja. Esse pensamento não me deixa de noite e de dia. Sabe, há razões para isso. Nossos olhos estão cheios, nossos ouvidos estão transbordando de ver e ouvir o que se está passando no Oriente Médio. É demais para estar calado. Queridos amigos, amados irmãos, breve Jesus voltará. A igreja já vem dizendo essa frase há séculos. Breve Jesus vem, breve Jesus. Os escarnecedores usam isso. Já foi assim no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Os escarnecedores escarneciam. Há sempre os escarnecedores. Que Deus tenha misericórdia deles. Já vemos dizendo, alguém pode dizer, aos anos que eu ouço vocês pregar, é sempre Jesus voltará, Jesus voltará. Disseram isso a Jesus. Está tudo na mesma, o apóstolo Pedro escreveu acerca disso. Está tudo na mesma. Irmãos, não está tudo na mesma. Breve Jesus voltará. Como eu disse, trata-se de um aviso. Se for possível, quem me está escutando e se quer tomar nota das chamadas bíblicas que eu vou fazer, porque de facto o assunto é longo e eu estou fazendo o meu melhor e já fiz o meu melhor no meu guia para não levar muito tempo e dizer o mais possível, porque há uma imensidão de coisas que podiam ser ditas. Mas como eu acabei de dizer, se alguém quer tomar nota das chamadas bíblicas, eu vou fazer diligência a dizê-las explicitamente no momento certo. Muito bem. Introdução. O que é o arrebatamento da igreja? Aí uma pergunta. A palavra arrebatamento é derivada de arrebatar. De acordo com a Infopédia, dicionário português online, arrebatar significa arrancar, tirar com violência, levar pelos átrios, levar pelos ares. Os irmãos estão percebendo o que significa essa palavra arrebatar? De onde vem o termo arrebatamento? Quer dizer arrancar, tirar com violência, de sacão, sabe? De sacão. E levar pelos ares. Não havia palavra melhor do que essa. O arrebatamento é mesmo levar pelos ares. Porque, deixa-me adiantar isso fora do programa, a igreja vai ser arrebatada nos ares. Jesus não vem a este mundo 3 vezes. Jesus não vem a este mundo 2 vezes. Jesus não toca com os pés no chão quando vier buscar a sua igreja. Fica nas nuvens. Guarde isso na sua cabeça para não haver mais confusões. Muito bem, continuando. O arrebatamento da igreja traz benefícios para a igreja. Primeiro, estaremos para sempre com o Senhor. Vamos dizer juntos, estaremos para sempre com o Senhor. Segundo, reinaremos com o Senhor. Está escrito em 1 Timóteo 2:12. O terceiro benefício do arrebatamento, teremos nossos corpos transformados. 1 Coríntios 15:51. Nossos corpos transformados. Que transformação será essa? Meu Deus, não calcula a minha ansiedade para saber que transformação vai ser. Não vai ser na fisionomia, não vai ser na aparência,
Mais tarde nós vamos tratar disso. O corpo que Jesus ressuscitou foi conhecido por quem o viu. Tem as suas perninhas, os seus braços, a sua mãozinha com os sinais dos cravos, tudo. Compreende? Não é isso que vai ser alterado, que vai ser transformado. Eu penso que é a nossa maneira de ver, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de enxergar as coisas e resolver as coisas. Eu penso que é isso que vai ser transformado. E eu vou dizer, é uma coisa boa que o Senhor faz, porque nós precisamos mesmo transformar, principalmente o pensamento. Não há nada neste momento que nos engane conforme é o nosso pensamento. Tenha cuidado. Quantas vezes já pensou numa coisa que você tem certeza que é certa e ela nunca aconteceu? Nosso pensamento não é coisa boa. Mas vamos continuar. Eu vou repetir sempre. O primeiro benefício do arrebatamento é: estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Reinaremos com o Senhor. 1 Timóteo 2, 12. Teremos nossos corpos transformados. 1 Coríntios 15, 51. É exatamente o que a Bíblia diz. Seremos transformados e arrebatados em um abrir e fechar de olhos. Agora eu gostava que os irmãos prestassem atenção e vejam como é que vai ser num abrir e fechar de olhos, vai acontecer tanta coisa. Deus é poderoso para isso, eu não tenho dúvidas nenhumas, mas eu acho muito interessante. Os irmãos dizem, não vai acontecer muito, a gente vai ser transformado. Não, vai acontecer muito mais do que aquilo que nós às vezes pensamos, porque nem sempre estamos em disposição de estar contando as coisas relacionadas com isso. Os irmãos vão ouvir isso e prestem atenção, eu acho só Deus para fazer isso, só Deus. E as coisas que acontecem num abrir e fechar de olhos. Muito bem. Alguns, eu gostava que compreendessem isso bem, há alguns que confundem segunda vinda com o arrebatamento. Às vezes é verdade, os irmãos já veem confessar, não se diz a ninguém. Eu já peguei a minha televisão por causa disso. Estava pronto a ouvir um certo senhor que, com boa aparência, sabe pregar tudo o resto. Tudo isso. E ele estava-me dizendo, falando de coisas do arrebatamento, como a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento. O arrebatamento é uma coisa e a vinda de Jesus é outra. Está aqui amiudado, eu vou dizer. Um acontecimento está dividido e separado do outro 7 anos. Que é os 7 anos da tribulação. Eu estou já saindo do meu papel e eu não posso sair do meu papel, senão eu nunca mais chego ao fim. Alguns confundem, dizia eu, segundo a vinda, o arrebatamento. Alguns confundem a segunda vinda com o arrebatamento. Mas está bem claro na Bíblia que são 2 acontecimentos e cada um deles é incalculável importância. Os irmãos não podem calcular a importância desses 2 acontecimentos. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento, amados irmãos de igreja, vai ser um mistério. Vá o marido, não vá a esposa não vá o marido, vá o pai, não vá o filho, vá o filho, não vá o pai. Esse mundo vai ficar totalmente desequilibrado com o arrebatamento da igreja. Por isso, caros ouvintes, ponham em sentido a sua vida, como dizia a vovó. Mas está bem claro na Bíblia que são 2 acontecimentos e cada um de incalculável importância. Primeiro, no arrebatamento, os salvos por Jesus, a igreja, irão se encontrar com Jesus nos ares. Como eu falei há momentos, é o que significa a palavra.
arrebatamento. No arrebatamento, os salvos por Jesus, a igreja de Jesus, irão se encontrar com Jesus nos ares, diz a Sagrada Escritura, entre as nuvens. Jesus não toca no chão. 1 Tessalonicenses 4:17. Enquanto que na segunda vinda de Jesus, agora não é o arrebatamento, na segunda vinda de Jesus, a igreja vem com Jesus. Apocalipse 19:14. Isto é, quando o Senhor Jesus vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fazendo a sua primeira aterragem no Monte das Oliveiras, do mesmo monte que Jesus saiu e foi para o céu depois de realizar a obra da redenção, e a este monte Jesus virá. Então, a vinda de Jesus, da vinda de Jesus, a igreja vá com Jesus. Os irmãos compreendem? Por exemplo, vai acontecer o arrebatamento agora. A igreja vá com Jesus. Depois vai acontecer a segunda vinda, 7 anos depois. A igreja vem com Jesus. Os irmãos compreendem isso? A primeira vez, a igreja vai no arrebatamento, a igreja vai. Na segunda vinda, a igreja vem com Jesus. É importante saber isso, e já por isso os irmãos veem como é importante, quando nós lemos mesmo a Bíblia, compreender isso. Jesus vem com todo o poder, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco, e a igreja vem com ele. Isto no fim, depois da grande tribulação. Muito bem. Até aqui eu falei acerca do primeiro caso, agora vou falar do segundo. O arrebatamento ocorre ou acontece antes da tribulação. Apocalipse 3:10. O arrebatamento, a igreja vai com Jesus antes da tribulação. A igreja não passa a tribulação. Está sujeita a passar as primeiras dores. Talvez as primeiras dores já estão acontecendo no Oriente Médio. Talvez a igreja, em breve, ou em alguns lugares, já estão passando as primeiras dores. Irmãos, o tempo é este. A gente está vivendo o tempo da vinda de Jesus. Profetas e pastores de 100 anos, até há 100 anos para trás, o que eles queriam era viver o tempo que nós estamos vivendo para ver o que Deus já está fazendo. A maior luta dos pastores, que foram pastores, agora são muito velhinhos, ou já partiram para o Senhor, era decifrar, porque como é que está escrito que 2 testemunhas do Senhor iriam ficar mortas por 2 dias no chão, numa rua, na cidade de Jerusalém. Como é que a gente vai interpretar isso? Agora já é fácil. Não há muito tempo que eu disse isso aos irmãos, eu estou me lembrando agora. Agora já é fácil, pega no telefone e tu vês a rua que tu quiseres. Eu posso ver a avenida da minha casa onde eu nasci, em São Miguel, no meu telefone. Muito melhor posso ver o que seja lá o que for que alguém puser lá para ver. Deixa eu continuar com o papelinho que eu tenho aqui. Eu gosto muito de sair fora. O arrebatamento ocorre antes da tribulação, está escrito em Apocalipse 3:10. A segunda vinda acontece depois da horrível tribulação. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos, os crentes estão vivos. Serão transformados. Agora eu estou contando a história, como eu disse, não é uma pregação. Eu estou contando a história, como é que os degraus vão dando um por outro.
ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição, que está escrito que é num abrir e fechar de olhos, presta atenção, como eu disse no princípio, os crentes que estão vivos serão transformados. Seus corpos se revestirão da imortalidade, quer dizer, nunca mais vão morrer. Isto é a realidade, isso não é um símbolo. A Bíblia é cheia de símbolos e de parábolas. Isso não é uma parábola, isso é o que vai acontecer. 1 Coríntios 15, 51 e 53. Está escrito o que acabei de proclamar. Deixe-me dar um conselho a quem não sabe isso. Se quer aprender bastante acerca da ressurreição, leia o famoso capítulo 15 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. E dá para deixar cair o queixo, o que nós aprendemos naquele capítulo 15. 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios 15. Então, continuando. Agora que, isto é outro degrau, agora que os crentes vivos e mortos já tiveram seus corpos transformados, a gente ainda está naquele período que tudo vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Não se esqueça disso. Se não perceber bem aqui, por favor, medite nisso em casa. Se alguém, por alguma razão, gostava de ter o papel que eu tenho escrevido, que eu estou me guiando, peça-me o papel e eu dou. Eu não vou pôr ao público, mas peça-me o papel e eu dou-lhe esse papel. Agora que os crentes, vivos e mortos, já tiveram seus corpos transformados, vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Isso é o próprio degrau, ok? O que está a seguir. Agora, a seguir, já fomos arrebatados, já estamos nos ares com Jesus, e agora? O que é que acontece a seguir a isso? Muitas perguntas surgem, aparecem sobre esse assunto. Depois que formos arrebatados, o que vai acontecer? Em que lugar vamos ficar? Vamos reconhecer as pessoas, vamos dizer, que tiveram, os que já estão lá? Eu vou procurar responder a essas duas perguntas. Em que lugar vamos ficar? Para onde vamos? E também vou responder à pergunta se vamos reconhecer as pessoas que lá estão. Isso é o que toda a gente quer saber, é isso. Cada um se desenrasca conforme pode, mas é o que tudo é. Será que eu vou conhecer lá este ou aquele? Será que eu não vou conhecer lá? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu prometi a mim mesmo em casa não dizer, mas eu vou dizer aos irmãos. Antes de dar a interpretação em que lugar nós vamos ficar e se vamos reconhecer as pessoas. Um dia desses, um dos meus filhos, o mais velho, disse-me: papai, eu sonhei com uma mãe. Mamãe está muito perfeita. Ela disse-me que a gente aqui conhece as pessoas, mas não pensa mal. Quando meu David disse isso, claro, eu fiquei mais ou menos como estou agora, emocionado. Quer dizer, nós temos mais do que razões para crer que nós vamos nos ver na eternidade. Mas eu tenho aqui escrito mais de uma vez, mas eu já veio dizer aos irmãos, nunca se esqueçam de que tudo o que está acontecendo, o primeiro passo que nós encontramos Jesus no ar, o segundo passo que nós vamos para tudo, nossos corpos já foram o quê? Transformados. Isso é a palavra-chave que os irmãos não querem nunca esquecer.
nossos corpos, é a primeira coisa que acontece, já foram transformados, já houve uma transformação, já não é o mesmo. Aparentemente, como eu falei no princípio, o corpo de Jesus foi reconhecido, outros corpos foram reconhecidos, eu vou dizer, mas essa transformação acontece no nosso interior. Com certeza, nós não vamos pensar como pensamos agora, não vamos imaginar como imaginamos agora, não vamos avaliar como avaliamos agora, fomos transformados, somos outra gente, outras pessoas. Como eu disse há momentos, não fisicamente falando, mas é nosso proceder, em tudo o que acontece de resto. Irmãos, quando nós formos transformáveis, que maravilha é essa que nos está a nossa espera, irmãos? Que coisa de gostosa, coisa de amor. Vale a pena sofrer por Jesus aqui neste tempo. Vale a pena sofrermos uns aos outros, porque o que nos espera é simplesmente maravilhoso, amados irmãos. Primeiro, eu disse que ia responder às duas perguntas. Primeiro, quanto ao lugar, sabemos onde vamos ficar, porque nas últimas instruções que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, em São João 14, que já se chegava a hora do Senhor ir no percurso da sua condenação, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Repita comigo. Vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar lugar para a sua igreja. Queridos amigos, se não pertences à igreja de Jesus, faz o mais que tu puderes para pertencer à igreja de Jesus, porque já tens um lugar para estar na eternidade. Não é para passar o verão, não é para passar as férias, é para passar a eternidade. Glória, nunca mais tem fim. Deus é maravilhoso. E se eu for, continuando o que eu estava lendo, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Nós vamos estar com Jesus. Aonde está Jesus? No céu. Está mais que visto, sentado à direita do Pai no seu trono de glória. Nós vamos, Jesus, para estares comigo, nós vamos estar com Jesus, irmão. Aleluia! Eu não posso dizer isso com mais força nem menos força. Nós, como passamos para lá, vamos para estar com Jesus. Vamos ver as mãos queridas que foram feridas na cruz. Vamos ver tudo acerca de Jesus. Que maravilha é ser salvo, meus irmãos. Que maravilha é ser salvo. Tudo isso não pelos nossos merecimentos, mas sim pelos merecimentos de Cristo Jesus, nosso querido Salvador. Isto foi a resposta à primeira pergunta. Em que lugar vamos estar? Agora eu vou à segunda pergunta. Vamos reconhecer as pessoas no céu? Sim, vamos reconhecer as pessoas no céu. 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos por espelho, em enigma, está escrito 1 Coríntios 13, 12. Mas então veremos face a face. Agora eu, Paulo, conheço em parte, mas então, chegando lá, conhecerei como também sou conhecido. Mais uma vez, não se esqueça de que nesse momento, nesse tempo, nós já fomos transformados. Em Mateus 17, 3, nós vemos que Moisés, que havia morrido já e sepultado por Deus, se nós estão lembrando, Deus disse a Moisés que subisse a um tal monte,
Deus pegou nele e sepultou o corpo dele. Moisés foi sepultado por Deus. Elias foi arrebatado e os dois aparecem e continuam sendo Moisés e Elias. Quando eles apareceram com Jesus no monte da transfiguração, que o Senhor se exaltou e ficou uma maravilha ali, apareceu Moisés e Elias, apareceu Moisés e Elias, e os discípulos reconheceram Moisés e reconheceram Elias. Assim também os discípulos reconhecem Jesus depois de haver ressuscitado. Quando o filhinho, ainda estou respondendo à pergunta, quando o filhinho bebê do rei David morreu, os irmãos da igreja conhecem essa história perfeitamente, David disse, porque David jejuou em oração por ele e tudo, mas o menino sempre morreu. David disse, eu irei para ele, para o menino, seu filho, porém ele não voltará para mim. Davi, homem segundo o coração de Deus, já tinha essa visão. Pouca gente no Velho Testamento tinha essa visão de ir para o céu e da vida eterna. Leia acerca de Salomão, que ele tem histórias para te contar acerca disso. Isso é comum depois que Jesus veio abrir o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é que pôs isso à disposição da nossa crença. Quem quer crer, crê. Quem não quer crer, não crê. Davi disse que iria até ser filho. Para ele ir até ao filho que tinha morrido, ele precisava de quê? Precisava de reconhecê-lo para ver onde é que ele estava. Faz sentido, não faz? Muito bem. Em Lucas 16, nós lemos uma parábola muito interessante, Lucas capítulo 16, a parábola do rico aparece nessa parábola. Rico, Abraão e Lázaro. Estava tudo para o outro lado. Alguns já tinham morrido há séculos, outros tinham morrido há pouco tempo, desses três. Mas eles reconheceram-se. Os três reconheceram, os irmãos que conhecem, ainda veio pregar essa parábola lá. Um estava num lado e viu o outro no outro lado. Eles estavam se vendo e estavam se conhecendo. Sendo assim, tudo indica que vamos nos conhecer uns aos outros. Eu compreendo que tudo isso dá lugar a mais perguntas, mas digo-vos, lembre-se que neste ponto já fomos transformados. Não quero que os irmãos me chamem estou abusando da paciência dos irmãos, dizendo isso tanta vez. Eu já ouvi isso, eu já ouvi isso. Irmãos, ouvi isso, mas guarda. A primeira coisa, das primeiras coisas que vai acontecer a ti, a mim, por hora, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vamos ser transformados. Nunca mais vamos pensar nem nisso e nem naquele outro, a não ser com uma mente preparada para isso. Terminando, acerca de tudo isto que estou terminando de falar, há a chamada doutrina do silêncio. Estudando isso em casa, eu não vou dizer os números aos irmãos, é abusador o número. Mais de metade, mais de três partes por uma. O mundo cristão está convencido de que a vinda do arrebatamento, a vinda de Jesus no arrebatamento, é silenciosa. Ninguém vai saber. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, estão duas pessoas dormindo na mesma cama, um pode ser levado
E o outro não dê por isso, estava dormindo. Isso é a crença. Quando acordar, é que vê quem estava deitado ao lado dele já não está lá. Mais de metade da cristandade estão com essa crença que a vinda de Jesus é silenciosa. Ninguém sabe. Jesus vem assim, vem, pega na igreja e vai embora. Não. Por causa disso, eu vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia de novo em Tessalonicenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos ler o verso 15 e 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Barulho. E com voz de arcanjo. O que é voz de arcanjo? Eu posso apenas imaginar, eu nunca vi a voz do arcanjo, mas é uma voz que vai ser ouvida. E com a trombeta de Deus. Como é que pode ser uma vida em silêncio acontecendo todas estas coisas? Porque o mesmo Senhor, verso 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amados irmãos, baseia-te na palavra do Senhor e não fiques por tudo o que te disserem. Podem dizer também, não fique por ti. Eu estou lendo aos irmãos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é bem clara. Agora quero dizer uma coisa aos irmãos. Jesus não vem em silêncio. A trombeta vai tocar. As trombetas são para serem ouvidos. Os aviões vão andar sem piloto. Automóveis nas autoestradas vão andar sem condutor. Edifícios vão estar fechados. Um grupo de pessoas lá fora do edifício, porque a pessoa que abria aquele edifício foi com Jesus. E assim por diante. Foi a um certo lugar, não estava lá ninguém, está com Jesus. A roupa fica atrás. Este mundo vai ficar cheio de roupa, montanhas de roupa no chão que ficam atrás. Os que ressuscitaram não tinham roupa para deixar. Os irmãos compreendem, a coisa é real. Isso não são cantigas, parábolas que a gente pode crer de uma maneira ou outro pode crer da outra. Isso é pura da verdade. Os irmãos imaginam os aviões. Eu vi há alguns anos, alguém me informou de que uma certa companhia de aviões, que eu não quero dizer, obrigou a que não houvesse duas pessoas crentes como piloto e com piloto. No caso que isso acontecesse, o piloto ia no arrebatamento, mas o outro ficava para guiar o avião. Eu não sei se isso é verdade, se é mentira, mas isso é uma coisa séria que tem dado muito que falar a muitas pessoas. Então, imagina só, amado irmão, que uma pessoa de uma família vai ser arrebatada e o resto da família não é arrebatada. Como é que fica aquela pessoa? Eu vou dizer como é que fica. Fica para passar
pela grande tribulação, que está logo. Parece que já está começando, mas eu não me quero adiantar muito. Que está logo. Vejam uma coisa, irmãos. O que é essa coisa de paz com a nação na África? Paz com a nação outra paz. Mais paz com a outra nação. Mais paz com quem tem menos paz, um do norte e outro do sul. Paz, paz, paz. Está escrito. O que é que está escrito? Quando disseram que há paz e segurança, o que é que acontece? Virá completa comunicação. Eu estou dizendo isso, irmãos, para nós refrescarmos aquilo que já sabemos. Chega-te para o Senhor. Aqueles que estão à tua volta, diz isso a eles, porque isso não tem mais nada que se possa fazer a não ser a pessoa que ainda não é salva vir a Jesus para ser salvo, para não ficar... Quem é que pode imaginar que alguém dos nossos vai ficar para a tribulação? Sabe uma coisa? Para os irmãos não ficarem totalmente perdidos ou embrulhados nisso, haverá salvação durante a tribulação. Mas os irmãos sabem o que é a resposta a isso, está escrito. A cabeça tem que pegar. O que não obedecer ao chamado anticristo, se quiser seguir a Cristo, a primeira coisa é cortar a cabeça. E então o que vai acontecer? Alguém pode dizer, pastor, isso não é mensagem para o público todo domingo. Isso é mensagem 24 horas por dia, na rádio e na televisão. Isso não tem meias medidas aqui. Quem gostar de ouvir, ouve. Quem não gostar de ouvir, não ouve, amados irmãos. Isso vai acontecer. E pensa nisso a sério. Se podes fazer alguma coisa para que alguém se converta a Jesus, faz isso. E tu, que ainda não tens, pensas que não és salvo, fala com o teu ministro religioso, seja sacerdote, seja pastor, seja o que for. Desenrasca-te, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Nossa oração firme, o nosso desejo e tudo mais é orar uns pelos outros, para que o Senhor nos mantenha fiéis ao Senhor até à última hora. Ficamos de pé, meus irmãos. Nós vamos terminar o nosso culto e eu vou orar pelos irmãos e por quem porventura nos esteja escutando. Se os irmãos têm um assunto pelo qual, seja o que for, pelo qual estão lutando para o Senhor responder, levante a sua mão diante de Deus, Ele é poderoso para te ajudar. Pai nosso, nós te louvamos, Deus eterno. O Senhor sabe como estamos compreendidos, Senhor, falando da Tua palavra neste sentido. Senhor querido, permita que ela penetre em cada coração que a está escutando e que cada vez nos dês mais força, Senhor, mais confiança em Ti, para, Senhor, não perdermos a bênção de estarmos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a dar um bom testemunho, de forma que possa influenciar outros a crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Pai Santo, Deus poderoso, Tu sabes tudo, sabes o que está acontecendo no mundo, sabes o que está acontecendo na igreja. Senhor, continua salvando almas, como estão sendo salvas em alguns lugares do mundo e também no nosso meio, Pai querido. Te pedimos uma bênção também por algum dos teus servos que estão com problemas na sua vida e que levantaram a sua mãozinha diante de Ti. Sabemos que o Senhor é forte e poderoso para ajudar o teu servo neste sentido. Senhor, despede-nos na Tua paz, Pai bendito. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos a guardar a Tua palavra em nossos corações. Por tudo isso, meu Senhor, eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem, amém. Amados em Cristo,